objeto, né? Mas assim, em falar em objeto, eu acho que família, pai, mãe, esposa, filhos. Mas tenta pôr no concreto. Porque assim, às vezes a gente precisa colocar um objeto concreto, pessoal. Não consigo. Não consigo. Fiquei pensando aqui, não tem. Não tem uma coisa concreta que você assim tem com você, que você carregaria com você. Carregaria meus filhos. Tenho certeza. Mas um objeto, sinceramente, eu não consigo pensar. Você carregaria mais. Outro objeto que vem é a família. Assim. A família é grande, hein? Olha o peso, olha o peso. Ó. Mas um objeto não consigo pensar. Posso até trazer, pensar. Pensa aí na próxima aula. Eu pensei no objeto, até discuti com a Jo, que eu pensei na aliança. Espera só um minutinho, você vai ter que trazer toda a tua família na próxima aula. Teu pai, O pai dela. Isso, é a mãe dela, o pai dela. A gente pegou uns 3 carros assim, quase. Isso, 18 carros. No metrô. E eu pensei até discutir, também tinha pensado na aliança, aí eu pensei que tinha algo mais profundo, assim, que me marca mais. E eu acabei esquecendo dentro do carro, porque a gente saiu de um carro para entrar no outro, acabei esquecendo, mas o objeto é a Bíblia. A Bíblia representa, né, eu ia fazer porque representa a minha vida espiritual, né, a espiritualidade. Então, hoje eu sou quem eu sou, eu estou aonde eu estou, eu tenho o que tenho, porque eu tenho Deus, porque eu tenho a minha fé firmada em Deus. Então, assim, é o meu refúgio, é a hora que eu estou triste, é a Bíblia que eu vou lá, leio, e é onde que Deus fala comigo, é onde o Senhor me conforta e me traz tranquilidade. Então, assim, a minha família, ela é muito importante para mim, só que eu só tenho ela porque eu tenho Deus. Eu só estou aqui entre vocês porque eu tenho Deus, porque Deus permitiu que eu fizesse uma faculdade. Então, eu só estou aqui porque Deus me deu um milagre, o milagre da vida, de ter acordado hoje e estar aqui. Então, assim, a Bíblia, ela representa muito, que é a minha vida espiritual com Deus, porque eu sem Deus eu não sou nada, eu não consigo chegar em lugar nenhum, porque toda a minha dependência está nele. Então é a Bíblia, essa é a ligação com Deus que eu procuro. Eu lembrei da frase, tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. É isso que eu estava falando. E você? Fiquei pensando, não trouxe objeto, porque assim, assim, eu também traria a minha família, meu marido, os 3 filhos, mulher, Deus a nora. A grega, não é nem para de política. Ela é a mãe, né? Ela é a mãe. Ela é a mãe, né? Então, não vem alguma coisa, a família mesmo. é só família. Então é encher de gente que salva aqui. Vai ter prazer. Pelo menos o neto pra gente poder. A gente fez a foto. Aí, sabe, temos certo. Boa, isso. Samanta, aí você já sabe, né? O objetivo. Tá, eu lembrei de 3 objetos, mas 3, né? Mas esses 3 objetos têm como a minha infância. O objeto que eu conseguiria descrever, meu bebê de um palhacinho, que ele é todo ele é todo coloridinho assim, são vários elos. Isso, eu lembrei desse palhaço, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, né? Eu não ia conseguir descrever muito. É interessante, então já que, né? São vários. Quem fez parte da infância dela? Ela estava lá. O corpinho do palhaço, né? E as filhas tiveram. Imaginei, né? Aí você coloca os anelzinhos são coloridos, verde, azul, né? Isso. E tem a carinha do palhaço. Então, se você tira tem a carinha, então você tira a carinha, aí você vai tirando os elos, aí fica só um pedaço de palitinho assim, né? E a perninha dele aqui, né? Esse palhaço, Samanta. Que bom que eu consegui. E eu lembrei porque onde eu
trabalho, estavam os brinquedos das crianças. E quando eu vi aquele brinquedo ali no meio, eu me impressionei, parei o que eu estava fazendo e fui lá ver o palhaço. Nossa, deve ter tido um significado para você. Porque eu sempre lembrei, sempre lembrei, você não me recorda a vida, nossa, aquele palhacinho que eu brincava, tal. E quando eu vi depois de... Não, depois de... Faz tanto tempo assim a tua Não, faz infância, tanto você já tem 26 anos. Depois de 20 anos atrás, você vê uma coisa que você não imaginava que você ia ver, então isso me impressionou muito. E também por lembrar de uma coisa da infância, que a minha infância, eu fui filha, não só por ser filha única, mas sempre tive assim, meus pais sempre não pouparam de me dar brinquedos, de coisa, sempre que eu gostava de uma coisa, eles iam lá e me davam. Mas o que me lembra também que, embora eu ser filha única, eu não fui mimada. Eu tive aquilo de acordo com o que meus pais podiam dar. E o brinquedo é simples, mas para mim tem um significado muito grande e remete também à minha própria vida. Minha vida foi simples, né, em questões de educação, mas tem uma riqueza, então eu aprendi isso. Então o palhaço me lembrou disso. A riqueza da tua infância, da tua história. As coisas que você teve quando nasceu. Falta alguém? Para vocês. É uma frase de um pessoal que trabalha com psicodrama, de um livro, inclusive esse daqui, vocês precisam comprar, não, porque a gente vai trabalhar com alguns motivos do psicodrama, jogos psicodramáticos, a Playdeck Teatro, uma nova forma de expressar ação e emoção. A autora do livro, ela fala assim, olha, quando estamos contando uma história de nossa própria vida, nos conscientizamos de que não somos vítimas de circunstâncias causais e caóticas, e de que, apesar de nossa dor ou de nossos sentimentos de insignificância, vivemos significativa em um universo significativo. E, novamente, a resposta para a nossa história, assim como para os demais, para os outros, é: sim, eu tenho uma história. Sim, eu existo. Essa é a frase. Eu vou passar uma para cada um, você vai passando, e vou pedir o seguinte. Eu quero que vocês se reúnam, eu vou dividir o grupo aqui em 3. E quero que vocês interpretem essa frase para mim. São 3 grandes grupos que eu vou fazer aqui. E quero que vocês interpretem como vocês acharem melhor. Cantando, recitando, fazendo jogral. Usar a criatividade de vocês e representar essa frase para a gente finalizar hoje o dia. Tá? Considerando o quê? Da importância de a gente ter uma história para contar. Da importância da nossa história. Porque quanto mais valor a gente der para a nossa história, mais importância a gente dá para o valor para as histórias que nós ouvimos, das pessoas que a gente atende, né? Com mais respeito e mais confirmação. Cada história é muito rica daquelas que a gente ouve. Então todas as histórias têm importância. Mesmo quando as pessoas, sabe, a gente olha para a gente e fala que está conversando muito. É quando a gente mais está prestando atenção na história do outro. Então a história do outro é muito rica para a gente, como a nossa história é rica também. E muitas vezes as pessoas não dão atenção. Às vezes nem a gente mesmo dá atenção para a nossa própria história. E a gente precisa disso, dessa confirmação. Tá? Teve uma época que eu fiz uma dinâmica de grupo desse, aí pedi para as pessoas contarem pouca coisa da sua história. Uma das alunas falou para mim, mas eu não tenho história. Olha isso. E aí eu falei, não, todo mundo tem uma história. E ela começou a contar a história dela, a minha história é sem graça. Você precisa ver a riqueza da história dessa menina, né? E ela falava, ela colocava que ela não tinha história nenhuma para contar. Então é isso que eu quero que vocês façam. Então eu vou colocar assim, todo mundo recebeu? Ó, queria assim, olha, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então todo mundo que for 1 se reúne. Todo mundo que for 2 se reúne, todo mundo que for 3 se reúne, todo mundo que for 4. Daí é assim que é. Eu não acho lugar de registrar. Eu só tenho 3. É só 3, né? O quê? Eu fiz 3 livros. São os 3. Eu acho que vai mostrar. Primeiro a abertura.
apesar de nossa dor ou de nosso sofrimento de insignificância, vivemos significativamente em um universo significativo. E, novamente, a resposta para a nossa própria história está aqui. Sim, eu tenho uma história para contar. Então, baseado nessa frase, nós vamos cantar uma música cristã que diz Os assim: três conhecem a recebi coincidência. um novo coração do Pai. É um Quem conhece pode Quem cantar. conhece, Pode participar. 1, 2, Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado em Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Que sacanagem. Nossa, queria você perguntar também, mas além de eu ser uma festa cantora, a gente não lembrou uma letra da música. Aí a gente vai ler um pedacinho que nós lembramos. Que é uma música do Gonzaguinha, que é como se ele estivesse contando a história, na verdade eu ouvi uma mulher, né, contando a história dela. Que é eu apenas queria que você soubesse. Aí a gente só lembrou desse pedaço, né? Eu apenas queria dizer a todo mundo que me gosta, que hoje eu me gosto muito mais, porque me entendo muito mais também. E que a atitude de me começar é todo dia toda hora. Aí depois pulamos todas as partes e ficou mais obrigativa. É que essa menina hoje é uma mulher e que essa mulher hoje é uma menina. Ah, é. Fala essa construção. Tem a música, né? Então, eu sou uma péssima cantora e a gente não lembrou da música. A nossa vai ficar melhor. Se você souber, nós achamos melhor, bem fácil, no primeiro momento, pensamos nisso e não mudamos. Vamos fazer uma representação, espero que vocês entendam. Então, amiga, tudo bem? Como que anda? Ah, tudo bem, minha vida está ótima. Meu trabalho, vou colocar um novo, acredita? Não acredito. Muito bom. Nossa, menina! Então, eu arrumei um emprego, estou muito jura? bem, graças a Deus. Alguém me Anda a minha ajuda? vida. Alguém me certo com ajuda? vocês, Tudo certo. né? Minha vida tá tudo certo. Alguém me ajuda? Vamos. Bom? Beijo, meu Deus. Seja Tchau. feliz. Amém. Tchau. E a pobrezinha continua pedindo. Sim, eu também tenho uma história. Só que ninguém ouviu, né? Muita gente vê, mas ninguém vê chegar. Legal. É assim, a gente teve a sorte, acho que pode dizer assim, de sermos todas cristãs, né? Independente de ser católicas, evangélicas, meninas, mas aí a gente pôde falar e concordar na ideia de falar sobre o que a gente vai falar. Que assim, no que foi falado na dinâmica, por exemplo, hoje, o que a gente viu, né? O que a gente pôde, o que a gente pensou, né? Da ideia para as meninas, a gente pensou na história de Paulo, né? Que era Saulo, né? E ele matava um monte de gente, né? E aí, num dado momento, ele, né, Deus veio, enfim, aconteceu, acho que a maior parte das pessoas que devem entender, ele veio, né, e Deus fez naquele momento que ele ficasse cego, e dali ele foi e mudou, né, deixou-se envolver pela luz e fez toda uma mudança, né. E isso, aí quando começa aqui falando, quando estamos contando, mas parece a história é contada, né, nas Sagradas Escrituras e até hoje vem, né. Então a gente vem, e isso vem sendo reproduzido nos seres humanos, né? Como
o colega falou. E aí as meninas estavam falando, né? E a gente estava dando ideia como a gente mata as pessoas, não só através de como Paulo matava. Aí eu mesma, né, as meninas que trabalham comigo sabem que eu não consigo ficar calada. Às vezes eu falo assim, eu sou muito impulsiva. É autêntica, eu tenho que falar, eu vou, já falo. Eu sei que às vezes eu magoo as pessoas, né? Então eu acho que isso às vezes eu até mato as pessoas das coisas que eu falo, sabe? Por conta a gente também tem que se rever, né? E às vezes mata as pessoas, não fisicamente, mas com palavras. Então, A língua destrói a humanidade. É uma arma poderosa. E a gente começa assim, na verdade todo mundo tem uma história que assim até se parece mais, né? E nós identificamos com essa lição de Paulo, né, essa transformação que todas nós, na realidade, a gente precisa trabalhar em certas áreas da nossa vida, né? Como eu falei para vocês, eu tive uma história e eu tive um encontro com o Saulo também, né? E Deus transformou toda a minha vida, o meu trajeto de vida, a minha história foi Deus que transformou. Então é muito significativa essa história da nossa vida. Não só por eu ter esse problema, mas toda a humanidade, né? Quem que não erra? Né? Quem que não tem um pecado, né? Nossa, atira a primeira pedra. Então, em qualquer sentido. Aí ele levantou a mão. Ele vai jogar o tablet, ó. Assumido. Então, nós identificamos, ela reconheceu, ela tem que ser tratado. Ela também, e nós chegamos a esse senso comum. E assim, eu pensei numa coisa agora, né? Quando a gente escutou o que o colega disse, né, o Carlos, às vezes a gente, como que a gente vai escutar isso do usuário, né? O usuário do atendido, isso, tá? Será que a gente vai fazer julgamentos? Porque eu já escutei colegas falando, eu não trataria o agressor, né? Eu não trabalharia o agressor, né? Então, assim, o agressor é uma pessoa que pode ter se arrependido, ele pode querer continuar uma vida. Tem direito. Né? Ele tem direito ao recomeço. Então, a gente vê os egressos, né, sem chance nenhuma na nossa sociedade, né, do sistema prisional. Então, aí? Então, ele vai ser culpabilizado para sempre. Ele errou, mas ele continua sendo culpabilizado. Então, assim, a forma que a gente vai ver essa história, porque a gente vai pegar histórias muito difíceis de ser trabalhadas, de vítimas, sim, mas nós também temos que trabalhar as histórias dos agressores, né? Não, e nós não temos, nosso trabalho não é de julgar. Não é de julgar, exatamente. De ninguém é de julgar, né, exatamente. gente? Então, por isso que, mais uma vez, nessa aula, viu, Carlos, eu vejo quanto é rico a presença dele, né? Porque nós vamos nos deparar com pessoas que tiveram uma história assim como a dele, né? E mais ainda, com mais elementos, enfim, a gente não vai poder olhar de uma forma, né? Não, eu não atendo você. Outro colega vem, não, né? Você não vai poder fazer isso, você vai... E aqui é o laboratório, né? Acaba sendo laboratório com ele, porque a gente repensa isso, né? Como eu estou tratando com naturalidade, e será que eu vou tratar com naturalidade? Não que eu vá aceitar o que ele fez. Não, assim como ele próprio não aceita. Eu preciso trabalhar a partir dali, né? Eu acho que assim, às vezes assim, a culpa dele já é tão grande, né? Porque você falou hoje que alguém precisa mesmo, né? Eu acho que assim, o que a gente tem que fazer, na verdade, assim, às vezes é arrancar o opressor do outro. Né? Acho que o Michel Foucault falava assim, que o pior opressor é aquele que a gente tem dentro da gente. É esse que mata a gente. Ninguém precisa oprimir mais do que a gente mesmo já nos oprimimos. Ninguém precisa mais. Se a gente conseguir arrancar o opressor que tem dentro da gente já está fazendo uma grande coisa. Né? Gostei muito, Lucília, que é isso, que a gente não se vê no outro, né? A gente tem que se ver no outro, é isso que a gente não consegue fazer. Porque a gente é tão limitado que a gente só vê a limitação do outro. Se a gente conseguir ver com esses olhos, falar assim, nossa, eu sou tão limitado às vezes, que pelo amor de Deus, né? E eu que tenho que crescer com as histórias do outro. Quando eu ouço a história do outro e consigo crescer com a história do outro, é isso que faz toda a diferença. Toda a diferença.